Normalmente, quando a gente, então, detecta alguém que é muito obcecado profissional... Eu quero usar um exemplo, mas eu não quero falar que ele é psicopata, pelo amor de Deus, não entendam isso errado e nem tire de contexto. Por exemplo, a gente vê o Cristiano Ronaldo. O cara que é obcecado pelo esporte, ele é obcecado pelo corpo, ele é obcecado em fazer gol. Ele perdeu de 2-0, ele no outro jogo ele sabe que ele vai fazer 3 gols e ele vai garantir a vitória. A gente pode falar assim, mano, será que tem alguma coisa ali? Porque essa obsessão dele, tipo assim, ele acorda e fala, todo dia eu faço 200 abdominal, porque eu sei que se o meu corpo estiver impecável, eu vou fazer gol. Eu sou bom nisso, eu sou o melhor que tem, não sei o quê. Pá, pá, pá. A gente vê essa obsessão dele e ele sabe que ele é foda. E ele tem, ele já é acima da média e já tá numa idade que pra jogador, ele tem o quê? 37, né, Alex? 36? 37, que pra jogador de futebol você já tá aposentando ou aposentado, ele ainda tá em alto nível. Verdade. Ele ainda é seco, obcecado pela parada. Não diria que ele é psicopata, nem de perto. Eu diria que, ao contrário, ele tem uma personalidade perfeccionista, aquele cara que nunca tá bom, ele compete com ele mesmo. Mas será que ele é feliz? Aí já é outra história. Isso deve trazer felicidade pra ele, senão ele não faria, Mítico. De verdade. Exatamente. Porque vem cá, qual é a felicidade para um humorista? Ver o povo rindo. Ok. Qual é a felicidade para um perfeccionista? Executar o que ele gosta de fazer em alto nível. Então ele é feliz. Porque você está raciocinando a felicidade pelo seu funcionamento mental. A gente tem que raciocinar a felicidade de cada um pelo dom de cada um e pelo exercício desse dom de cada um. Então, quando ele parar, ele vai ser um cara menos feliz. Com certeza. Provavelmente... Ou ele vai procurar outra obsessão, né? Ou outra obsessão. Ou vai jogar golfe, né? Porque aí ele vai ficar atrás daquela bolinha até a bolinha entrar naquele buraquinho. Isso pode acontecer. Porque eu vi ele, eu assisti o documentário dele, eu sou muito fã dele por conta disso. Eu acho ele é espetacular. Espetacular. E aí eu vi ele falando com o filho dele, que o filho dele tem uma hora aqui no documentário, fala assim, papai, eu quero ser guarda-redes, quero ser goleiro. Ele, não, você tem que fazer gol. Eu falei, mano, isso floresce nele, mano. Sim. É uma parada que eu falei... Aí você falando, eu falei, será? Porque você tá botando como ele é hiper focado naquilo, no exercício. Eu diria que ele é uma das poucas pessoas que mostra que nada para o ser humano é impossível a partir de uma disciplina. Cara, eu acho que Aristóteles diria, eis aqui um exemplo de hábito e de coragem, de tenacidade. Pra mim, o Cristiano Ronaldo é o maior deles, pelo menos o que conseguiu mais êxito, assim, ou fama, ou popularidade. Deve ter outras pessoas fenomenais, mas... Não, tem o Messi também. Eu acho o Messi tão interessante, mas eu acho ele meio autista. Exato, só que eu não sei, que eu não sei o que é o autismo, mas eu acho o Messi, ele é algo que é dele. Ele joga bola porque ele é muito bom. Não, ele tem algum imã naquele pé, né? Que ele bota pra lá, bota pra cá. Só que o Cristiano Ronaldo, ele viu que, na época que ele e o Messi competiram durante 10 anos em alto nível, ele viu que, tipo assim, eu não sou tão bom quanto esse cara, mas eu vou me tornar. Exatamente isso, a diferença. E é louco. O outro é genuíno, é ali. O diamante veio pronto, em forma de bola, digamos assim. O Cristiano Ronaldo, ele viu o seguinte, eu sou bom, mas eu não tenho excelência. E excelência é uma coisa que pode ser atingida a partir de um talento. Por exemplo, existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10.000 horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos. Mas você pode fazer isso em menos. Você chega no topo, na excelência. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de garagem. O que aconteceu? Eles assinaram um contrato com um empresário para levar eles para Holanda. Para Holanda. Não, antes de estourar, antes... Levou para a Holanda, quando eles chegaram lá, estavam crentes que iam fazer show e papapá. Era para tocar naquela rua de prostituição. Que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite, e ia até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Só que quando eles voltaram para a Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos... Levou 5. Levou 4.
Não E sabia isso vale disso. para qualquer. Então isso é uma matemática, é Isso é exato. uma matemática exata. Claro que, tipo assim, eu não tenho nenhum. Eu amo música, mas eu sou uma desgraceira, assim, não tenho ouvido nenhum. Então, mas amo música, não vivo sem música. Mas vamos supor que eu tivesse um donzinho de Uma música. predisposição. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos 3 horas por dia, em 10 anos eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Mozart começou a estudar piano, com 9 anos para valer. 6 anos descobriram que ele tocava. Quando é que ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Que isso. Então Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, para qualquer coisa. Então, com foco e disciplina, eu chego onde eu quero. Com certeza. Foi o que Cristiano Ronaldo fez. Mas tá aí, é uma boa dica pra quem tá assistindo, do tipo assim, as pessoas que querem entrar no mercado ou que querem fazer algo do tipo, elas iniciam em pouco tempo, elas já querem ter o resultado. E elas estão muito tristes e frustradas. Aí, ó, não consigo falar essa palavra Não, direito. saiu direitinho. E Toca a bola. Porque tem essa cobrança de ter resultados logo rápido. Parece que o mundo em que vivemos hoje em dia Imediatista, né? tem que ser imediato. Ah, não. Ô, Mítico, eu criei um podcast, eu fiz 10 episódios, mas não deu certo, parei. Porra, 10 episódios não deu certo, cara. Vai, depois de 500, tu vê o que vai. Não, eu acho engraçado, por isso que eu tô falando. Por exemplo, quando eu comecei, eu me lembro que eu achava, gente, que é muito difícil coordenar as ideias. Hoje, se você me perguntar, eu vou para qualquer lugar, não preparo texto nenhum. Mas por quê? Há quantos anos eu tô nisso, gente? Os circuitos cerebrais já funcionam dentro desse raciocínio. Isso é bacana no cérebro. Isso é muito bacana, por exemplo. Em se plantando, tudo dá, mas tem que plantar. Sim. E você falou uma coisa da coisa imediatista. A gente vive que aquele filósofo que já faleceu, Bauman, né, o Zygmunt Bauman, dos tempos líquidos, amores líquidos, ele fala isso, né? O ser humano, ele agora tem o imediatismo de tudo. O que eu acho muito triste, porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar pelo que a gente quer ser. Porque a gente pode ser muita coisa. Por exemplo, eu estou com 56, com 76, não, com 66 eu já quero estar exímia em mais uma coisinha. Com 76 também. Eu não posso perder isso. Isso me faz ser um ser humano inteiro, que é em processo de aperfeiçoamento. Você perguntar, Bia, você vai se aposentar? Não, eu vou trocar de foco. Mas não vou me aposentar. Enquanto eu for viva, cara, eu quero estar começando alguma coisinha, Porque sabe? o aposentar, que é o não fazer nada, que a gente imagina, deve ser tão triste, mano.